Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é James. Hoje vamos falar sobre o jogo entre Corinthians e Remo. Vitória do Timão por Papo de Craque com James. 3-0. O Corinthians amassou a equipe do Remo com o show do Yuri Alberto e escala na tabela, certo? Vamos falar de escalação primeiramente. Corinthians entrou com Gus Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Alan, André, Caio César, Breno Bidon, Zacarias Lapiat e Yuri Alberto. A equipe do Remo entrou com Marcelo Rangel, Mike, Zé Ivaldo, Marlon, Marcelinho, Iago Pikachu, Patrick, Zé Wellison, Jajá, Aleph Manga e Victor, certo? Bom, a gente tem que falar, vamos responder a pergunta primeiramente e depois vamos falar especificamente do jogo entre Corinthians e Remo. Rio. James, você acha que vale a pena renovar com Memphis Depay? Bom, Memphis tá tendo problemas físicos, né? Diante do que ele fez pelo Corinthians nesses anos com título da Copa do Brasil, também o ânimo que ele deu para o Corinthians naquela arrancada histórica que foram determinantes para o Corinthians vencer a Copa do Brasil e também Sul-Americana, foi essencial também, né? No caso, eu renovaria sim, mas não dá para pagar aquele valor, aquele molde do contrato que o Corinthians ofereceu, né? Aqui fala do Gustavo Mendonça. James, você acha que o Breno Bidon, se ele for vendido, o Corinthians terá como suprir a necessidade dele? Bom, Breno Bidon e André, né? O Diniz falou que um dos dois sai, não vai sair os dois. Eu acho muito difícil, né? O Corinthians tem 4 ou 3 transferban ativo. O Marcelo Paes deu uma entrevista de que vai precisar de vender. Então acho muito difícil segurar o jogador como ele. Mas claro, não vender por qualquer valor que foi oferecido, como aconteceu na era do Ilho, né? Então, vamos lá. O que aconteceu nesse jogo, certo? O Corinthians, ele tem uma escalação de 4-2-3-1, né? Linha de 4 com Bidu, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e, no caso, Alan fazendo a função entre os zagueiros, né? Fazendo função de primeiro volante, que faz a função do Ranieri. O Alan, ele é um jogador diferente do Ranieri. Ranieri é um jogador mais marcador, Alan é um jogador que mais saída. E a gente tem que destacar o André, né? O André, ele tem sido uma peça importantíssima. Ele se recupera, ele surge no começo do ano muito bem. Já foi importante ano passado, dos jogos que ele jogou. E o André, ele se destaca muito bem no início do ano, inclusive foi importantíssimo no título do Supercopa contra o Flamengo, e depois, até que o momento que ele foi cogitado, no caso, para Milan e acaba não acontecendo, ele sofre oscilação, que é normal. O Labiat, ele entra na posição do Rodrigo Garro e ele se destaca muito bem fazendo criação de jogada, inversão de jogo, e o Breno Bidon, ele deixa de ser um jogador que joga mais pelos extremos, ele passa a ser jogador 10,
né? Ou seja, aí entende, pô, a Labiat entrou para fazer função no Garro, sim, mas o Breno Bidon também. O Breno Bidon e Labiat, eles trocam, porque o Bidon, eles faz a posição mais pela direita e Labiat pela esquerda, dois fazendo função de criação, só que o Bidon, ele faz tipo função de 10, só que como segundo atacante, respeitado no Yuri Alberto, que é centroavante fixo, né? E o Bidon, ele acaba fazendo a função de ocupação de espaço junto ao Labiat. E né, quando Bidon deixa espaço junto ao Labiat, né, ele faz essa ocupação de espaço. Quando acontece? O Bidon, quando ele se movimenta para o lado direito e deixa espaço para o lado esquerdo, o Labiat que faz essa função, fazendo com que Corinthians seja muito dominante no primeiro tempo. E André, ele, por mais que é um volante mais físico, de fazer transição de defesa para o ataque, ele vai muito bem de recuperação de bola. O Corinthians recupera muito rápido a bola do Remo, morde muito bem o meio campo do Remo, graças ao grande desempenho do André. Então, com isso, o Corinthians também tem muito aporte do Caio César, que foi o principal jogador do Corinthians nesse jogo contra o Remo. O Corinthians do Dorival era uma equipe que atacava muito por meio. Tinha muito do que o Ramon Dias entregava, que era o Losango, que tinha Depay, Yuri e Garro, e Bidon fazendo aquela função disso, né? Inclusive, na fase grande momento da era Dorival pelo Corinthians foi quando o Garro não estava e Bidon fazia essa função. Expectado, e junto ao Depay, que fazia uma função de 10 e às vezes como segundo atacante, trocando nisso, só que atacava muito por dentro. Esse equipe do Corinthians, do Diniz, ele tem uma diferença. Por mais que com o Dorival ele tinha dois laterais que fazia muito jogado pelos lados, né? O Corinthians do Diniz se destaca bem mais disso. Com Bidu e Mateuzinho, que já com o Dorival tinha muito criatividade pelos lados, né? O que acontece daí? Você tem o Caio César, que desde que vestiu a camisa do Corinthians vem se destacando muito bem. O Caio César, ele inclusive no gol que ele faz, ele recupera a bola pelos lados. E o Corinthians do Diniz, o que acontece? Muito parecido com o melhor trabalho que ele fez. O que faz? O Corinthians do Diniz, ele cria a jogada por um lado, né? E ele atrai a marcação toda para lado direito e ele deixa muito espaço de fazer inversão de jogada pelo lado esquerdo. Com isso, o Corinthians tem muito eficiência para atrair uma marcação do Remo e criar muito espaço. Enquanto o Remo é uma equipe que deixou muito vago, deixou muita problemas, né? Então, com isso, o Corinthians foi dominante, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians abaixou as linhas, mas mesmo assim, o Remo não fez muita coisa a respeito disso, né? Então, vamos falar primeiramente do que acontece especificamente do jogo. A gente vê um Yuri Alberto, né, que fez 2 gols, um Yuri Alberto diferente do grande Yuri Alberto que a gente conhece. A relação do Yuri com a torcedor do Corinthians é uma relação de amor e de ódio. Ele erra lances bizarros e ele acerta gols extremamente difíceis. Foi assim no final da Copa do Brasil, foi assim em toda a sua passagem. Depois, a relação, ele começa a parar de fazer gol, né? Inclusive, o último gol que ele faz foi em março, né, contra o Flamengo. Depois dali, ele já não conseguiu mais fazer gol. Por causa disso, da queda técnica também da equipe do Corinthians. Certo? Por quê?
A equipe do Corinthians, com o Dorival especificamente, passa jogos sem poder vencer, e com isso afeta também o Yuri Alberto de não fazer os gols, mas os números do Yuri Alberto é um número impressionante. Ele se torna artilheiro do Neoquímica Arena, 10 gols a mais do máximo que era o Romero até então. Ele tem 30 jogos, 8 gols e 4 assistências nessa temporada. A gente fala de uma possível saída do Bidon, do André. Para mim, uma saída que, se o Corinthians perder esse jogador, vai ser muito difícil de recuperar, que é o Yuri Alberto, né? Ele é um jogador muito tático, marca muito bem, a pressão da saída de bola de adversário, é um jogador que faz bem recomposição e tem muita velocidade, consegue trazer ainda mais para a equipe do Diniz o que Diniz pensa no futebol. E com isso, para mim, até que um possível saída do Yuri Alberto pode afetar muito mais do que um possível saída do André ou do Bidon. Inclusive, o próprio Diniz já estava testando o Matheus Pereira, entendendo que o André pode sair. A gente tem que entender que o André, talvez pela sua capacidade de marcação, sua capacidade física, talvez seja mais possível que ele tenha mais mercado da Europa que o Bidon, porque o Bidon, por mais que seja mais técnico, mas é um jogador que ainda falta mais esse fôlego, força física que o André tem. Mas, de qualquer forma, são dois grandes talentos, promessa da equipe do Corinthians, certo? O Corinthians começa a marcar muito, existe transição, trocação entre o Corinthians e o Remo, né? Nos primeiros 10 minutos. Depois o Corinthians começa a se acomodar no jogo, começa a criar bastante, inclusive o Corinthians começa a morder muito bem, e você vê que tem torcedor que compara esse Corinthians com a Espanha em questão de tratar bem a bola. E você pode ver, teve um lance aí que André sai junto a Bidon, e André atrai. Quando você joga na escolinha do futebol, o que você aprende? Que o professor, quando você entra no meio, você puxa seu adversário para você e você corta passe para o lado. Então, esse passe do primeiro gol do André, que atrai, desloca o Marlon, que deixa o Yuri Alberto livre. Yuri Alberto faz 1-0, o lance em cima do Exivaldo, ele bate cruzado, né? E faz 1-0. E você vê também um comportamento diferente do Yuri e dos outros jogadores do Corinthians, que é o quê? Que o Diniz, próprio Diniz fala que durante a parada da Copa, os jogadores, junto ao scout, analisou todos as equipes da Europa, as seleções da Europa, né? De como se movimenta, como se comporta taticamente, como pode melhorar isso e como pode copiar isso para desempenho individual dos jogadores, né? Isso você vê uma coisa interessante. E eu, como já falei anteriormente, que o Roberto ele parece tomar decisões mais certeiras, diferente do Yuri, que era muitas vezes ansioso, fazia tomada de decisão errada em algum momento, por mais que ele tenha qualidade incrível, né? Dispensa o comentário, o Yuri, né? Ele tem 61 gols com somente 24 ou 25 anos, né? Ele tem 4 menos que o Pedro, acho que estatísticas dos últimos 3 anos, se não estiver errado. Mas enfim, o Yuri, você vê um Yuri diferente, né? Ele mais calmo, mais tranquilo para fazer tomada de decisão e finalização. E você vê o Caio César fazendo uma recuperação muito boa, né? E o Caio César, ele acaba chutando de fora, né? Quando o Corinthians faz 1-0, a impressão é que fica que o Corinthians vai fazer segundo gol em qualquer momento, e faz. Labiado faz um passe genial
e de cabeça o Bidon deixa para o Caio César fazer o gol, né? Muito grande passe do Labiat e grande definição do Caio César, que acaba fazendo 2-0. A gente tem que falar do Zacarias Labiat, que desde que chegou mostrou seu qualidade incrível. Estava jogando na China, um jogador barato, indicação do Memphis, né? E teve comentarista, né, da imprensa que tentou desmerecer o Zacarias Labiat, que era amiguinho do Memphis, né? Os Paulo Mancini, o Arnaldo Ribeiro, o Tirone, inclusive comparou amigo do Zico, né? Que ele trouxe em não sei aonde, né? De que ele era amiguinho do Memphis, que Memphis estava fazendo o que queria, estava trazendo seus parceiros, e que não joga nada. E a gente viu o que Zacarias Labiat está fazendo, está calando os críticos, inclusive o treinador, que era o Dorival Júnior, falou publicamente que não contava com o Zacarias Labiat. Chega o Diniz aposta nesse Zacarias e ele vai bem, e mostrando o seu recurso, mostrando sua qualidade. E agora, com a ausência do Garro e do próprio Memphis, ele faz um grande passe para o Bidon, né, que fez a função nesse primeiro tempo como 10, segundo atacante espetado atrás do Yuri Alberto. E isso criou muitos espaços, criou muita criatividade para o Corinthians. O Corinthians faz 2-0 cedo, depois o André faz uma inversão e um cruzamento para o Yuri. Mateuzinho domina e Bidu acomoda para o Yuri, faz 3-0. Yuri mais tranquilo, mais certeiro na definição, muito grande jogada pelos lados. Corinthians tem muito a cara de Diniz nesse primeiro tempo, nesse jogo principalmente, em questão de saída de bola, em questão de como criar jogadas, questão de volume de jogo. Você já vê um cara de Diniz diferente. Você começa a ver uma coisa interessante, que é o quê? Que quando o Diniz chega, o Corinthians passou cerca de 6 jogos sem poder vencer e chegou, inclusive, perto de zona de rebaixamento. O que você pensa? Que o Diniz vai chegar e que era um momento inoportuno, porque as coisas que são elogiadas ao Dorival Júnior era questão de defesa, né? E no caso, Dorival perde muita força nessa reta final na questão de defesa sólida, e o Diniz, sabendo que a sua equipe pode fazer muito gols e tomar muito gols, Diniz chega no Corinthians diferente. Ele entende que o elenco e a história do Corinthians é ter uma defesa muito sólida, um jogo mais pragmático. O que ele faz? Ele fecha a casinha, não vamos exagerar com a saída de bola, até porque o Hugo Souza não sabe muito jogar com os pés, né? Então, o que o Diniz faz? Diniz arruma a defesa e Corinthians não exagera muito na saída de bola. O próprio Ranieri fala que ele não gosta muito disso. E o Corinthians começa a ganhar jogos, né? O Diniz tem 66% de aproveitamento. Muita gente fala que ele tem prazo de validade. Falou do Renato Gaúcho também. Até então, agora, até nesse momento, o Diniz vem fazendo um bom trabalho. O que pode acontecer depois, já não sei. Mas você pode ver que dos times que o Diniz treinou, Vasco, Cruzeiro, Fluminense, que ele foi muito bem no Fluminense, ele trabalha na base, que é o que ele tem. O Corinthians tem jogadores que tem cara do Diniz em questão de técnico. Por exemplo, o Rodrigo Garro, os Breno Bidon, os Matheus Bidu, que trata muito bem com bolas nos pés, o Júlio Alberto, que pode fazer várias funções de transição rápida, os Caio César, que pode dar apoio no jogada pelos lados, embora falta muito jogadores com essas características na equipe do Corinthians, porque só tem o Caio César fazendo essa função de ser muito rápido pelos lados, né, para você poder criar. Tem o Vitinho, mas que o Vitinho até agora não se destacou com a camisa do Corinthians.